Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de Camisa 12, um jogo sobre futebol, por isso esse gramado verde, esse tapete verde aqui, e mais do que futebol, a torcida, que é exatamente o 12º jogador, por isso Camisa 12. Né? Então é um jogo onde vamos aí ver como o comportamento da torcida pode empurrar o time a uma vitória. Então quem vai ao estádio vê vários exemplos de comportamentos da torcida. No jogo, cada jogador defende as cores de um time e, obviamente, organiza a torcida. E essa torcida vai fazer pontos que vão aí ser, no caso, gols, né? Ganha o time, ganha o jogo quem fizer mais gols, né? Como se fosse um jogo de futebol. Então, existe aqui no campo e ao redor nós temos aí 20 espaços que serão ocupados meio a meio pelos dois clubes, né? Em alguns casos, pode ser que um clube ocupe mais um espaço ou menos, dependendo de conforme for o clube. Nesse primeiro jogo, estou colocando aqui Vasco e Flamengo, né? O Expresso da Vitória e o mais querido. E aí, nós temos justamente, primeiro, o sorteio, né? Para ver quem vai começar. Uma carta de pênalti é distribuída para cada um. No caso de empate, nós vamos ter pênaltis, né? E aqui, um manualzinho básico, como é que você pontua. Nesse rondel de 5 espaços, nós temos aqui a bolinha, que é quando vai dar a largada, né? Começar o jogo. E em cada um desses espaços, nós temos aí dois pedaços de torcida, um de cada time. Na vez do time que vai começar, ou na vez que for jogar, o jogador simplesmente pega uma peça do time dele, quer dizer, anda no rondel, pega uma peça do time dele, coloca na torcida e descarta a peça do oponente. Esse descarte pode ser importante porque no pênalti ou em algumas ações vai ter isso aí. Então, o jogador pode andar até 3 espaços, então é bem rápido, e ao longo do jogo você vai fazendo pontos e a proporção que vai fazendo pontos, você vai chegar aí em lugares onde tem marcado gol, né? E aí o time faz um gol. Então, vamos começar aqui com o Vasco, o Expresso da Vitória. Ele decide, por exemplo, fazer aqui a primeira etapa, decide andar 1, e vai pegar a bandeira. A bandeira tem que ser colocada aqui num espaço de luva, então ele coloca aqui, por exemplo, e a bandeira, ela só faz ponto, maximiza os pontos, se você fizer um bandeirão, então se você fizer sequências de bandeira. Então cabe agora ao time do Flamengo, né, ao outro jogador, tirar essas bandeiras que vão aparecer, porque se eu fizer muito ponto de bandeira, talvez não dê tempo, né? Então aqui, uma bandeira, um ponto. Se eu fizer a segunda bandeira, tem que ser uma do lado da outra, eu faço 3 pontos. Se eu fizer 3 pedaços, 5 pontos, 4 pedaços, 7 pontos, e se eu fizer o bandeirão, 5 pedaços, 10 pontos. É muito ponto. Obviamente o outro jogador não vai deixar eu fazer isso, né? Essa parte aqui era uma parte da letra, da música, que a outra torcida ia cantar. E eu estou descartando aqui do meu lado, né? Descartei essa peça. E fiz um ponto aqui. As peças são repostas, né? E pronto, é a vez do jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo vai começar aqui uma ola, por exemplo. E aí a ola é aquele movimento que tem na torcida. A ola é uma coisa que é coletiva. Então, tanto faz ser de um time como do outro, ela vai aumentando. Então as torcidas vão levantando a mão, gritando, né? E aí no começo ela começa tímida, ela vai aumentando de intensidade, de volume, toma conta do estádio, e aí daqui a pouco cansa aquele negócio, né? Ficar levantando, aí depois ela vai valendo menos pontos. Então a primeira ola vai valer aí 3 pontos, né? Então é o que o Flamengo vai fazer. Vai colocar uma ola aqui e ele vai colocar no espaço de chuteira. Vai colocar aqui uma ola, né? Vai descartar essa peça aqui de mosaico do time do Vasco. Então colocou aqui, fez 3 pontinhos, 1, 2, 3, né? E tá aí. Vamos repor aqui a nossa mesa, né? O time do Vasco vai fazer aqui, ó, uma canção. A canção é muito interessante porque você pode colocar em qualquer espaço, né? Aqui colocou um espaço de luva, né? Descarta a peça dele. E no espaço de luva, vai colocar aqui, por exemplo. A música que a torcida canta, ela tem 5 partes. Não importa você colocar uma colada da outra, mas tem que colocar em ordem. Então, a letra A, B, C, D e E. Se tiver a A e a D, não tem problema, está em ordem. Depois você pode colocar a B. Agora, se você colocar a E no meio, aí não vale nada. Então, nesse momento, o Vasco faz aqui, por causa da música, um pontinho.
né? A proporção que você vai aumentando, você colocou dois pedaços, 2 pontos, o terceiro pedaço está condizente aí 4 pontos, o quarto pedaço faz 6 pontos e colocar os 5 em ordem faz 8 pontos, né? E é uma pontuação imediata, você vai fazendo ponto e vai fazendo gol aí, né? Repõe as peças, aqui. O Flamengo vem para cá, ele pode andar 3, tá? Eu estou andando de 1 só para aproveitar a explicação. Então o Flamengo vem aqui e faz fogos. Fogos de artifício é uma coisa interessante, porque você não marca pontos, muitos pontos com os fogos. Tem uma pontuação baixa. Então aqui o Flamengo fez um fogos e vai colocar aqui na chuteira, né? Pronto. Isso vai dar apenas 1 ponto para o Flamengo. Mas no final do jogo, quem tiver mais fogos vai ganhar um bônus de 4 pontos. Então, o primeiro fogo, a primeira plaquinha de fogos, né? 1 ponto, a segunda, 1 ponto, a terceira e a quarta, 2 pontos cada um, a quinta, se houver, 3 pontos, e se alguém, no final, quem fizer mais, vai ganhar um bônus de 4 pontos. Então, também é bem diferente, né? Bem empolgante, aí, vamos dizer assim. E a última coisinha que vamos fazer aqui é o mosaico, né? Então, aqui tem uma peça de mosaico, não tem do Flamengo, vou pegar essa peça de mosaico. A peça de mosaico, quando o Flamengo vai colocar, ele vai colocar aqui numa chuteira, né? Colocar aqui, na luva, aliás. A peça de mosaico, ela não marca nenhum ponto, né? Você simplesmente pega uma carta dessa aqui, que é uma carta de mosaico, que é uma pontuação a mais que você vai fazer no final do jogo. Então aqui, por exemplo, você marca 1 ponto para cada peça de ola no seu descarte. Então, todas as peças que tiverem de ola descartadas aqui, ele vai fazer 1 ponto no final do jogo, né? E aí vai dar aquela, como se fosse os acréscimos do juiz, né? Então, isso são todas as habilidades que podem ser feitas. E aqui foi descartada essa peça. Todas as habilidades que podem ser feitas. Então, o jogo é bem dinâmico, você vai acompanhando o rondel, vai jogando e sempre vai ter aí complementando. No final do jogo vai ficar o rondel praticamente completo, porque são aqui 24 peças, né? Então você vai utilizar 10 geralmente e tudo mais. Esse aqui é o módulo básico. Cada time tem uma habilidade especial, então no modo avançado você pode usar essas habilidades. Por exemplo, os Expresso da Vitória, o Vasco é conhecido como o time da virada, né? Pelo menos era assim. Então, se por acaso você não quer colocar a sua plaquetinha, o seu pedaço de torcida no lugar indicado, você pode colocar em qualquer lugar, mas aí o oponente ganha 2 pontos. Então o Vasco, ele pode fazer isso. Quando ele coloca uma peça com símbolo diferente, ele pega 2 cartas de mosaico, né? Então, se ele colocar uma peça num lugar trocado aqui, ele vai dar os 2 pontos para o oponente, mas ele pega 2 cartas de mosaico e fica com uma. Então, é como se ele estivesse dando pontos para o oponente, né? Porque você está fazendo ele andar aqui, mas no final você tem um monte de cartas de mosaico que podem te dar aí muitos pontos e você fazer uma virada no jogo. Então, isso são habilidades especiais. Cada clube tem o seu. Então, é um jogo dinâmico, um jogo que fala de torcida, um jogo bem estratégico, né? E que, obviamente, para quem gosta de futebol, é um prato cheio, né? No mundo do board game, às vezes não tem muita gente que gosta, mas quem gosta se delicia com isso aqui. Várias pessoas que eu conheço que gostam de futebol, com certeza encantados com esse jogo, né? O nosso algo a mais fala justamente do nome, Camisa 12. Camisa 12 é o nome de 2 torcidas emblemáticas no Brasil. A primeira torcida que usou esse nome é a torcida do Inter, né, na inauguração do Beira-Rio em 1969. E depois a mais famosa, maior, né, a Camisa 12 do Corinthians, que é de 71. Então são 2 torcidas que têm esse nome porque o 12 é o 12º jogador. Então são 11 em campo e o 12º jogador é a torcida. Por isso esses nomes e por isso essa coisa tão emblemática. O Flamengo, por exemplo, aposentou a Camisa 12 porque ele respeita muito a torcida, é a mais querida, né? Aqui é a torcida maior do mundo, por exemplo, a habilidade maior do Flamengo aqui é ocupar um espaço a mais. O Flamengo sempre é mais numeroso nos estádios, por exemplo, né? E aqui você tem um monte de times que tem, então, por exemplo, a Academia, que é do Palmeiras, né? É Mancha Verde, é a primeira torcida que foi banida, né? Extinta judicialmente por causa de briga, né? A fiel torcida da democracia corintiana, o time do Corinthians, é uma torcida muito fiel, é muito clássico isso. Glorioso, que é a torcida do Botafogo, né?
em 1910, aquele grande campeonato de 1910, o primeiro, né, de muitos aí. Time de guerreiro, que é o pó de arroz, né? Pó de arroz é como a torcida do Fluminense se manifestava. Então, você tem várias cartas de times que falam muito do que é a torcida. Por exemplo, aqui nós temos o Leão do Mar, que é o nome do hino do time do Santos, né? Os Reds, né, que é o Liverpool. Tem aqui We Will Never Walk Alone, que é uma música que a torcida do Liverpool canta sempre nos estádios, é muito famosa. E você tem times, seleções que você marca um esquema tático, né? Então a Itália, por exemplo, vem com o Catenaccio, que é o esquema tático que a seleção italiana jogava na década de 60, né? O Uruguai é famoso pela catimba, está aqui. A Espanha vem com o Titicaca, né? A Holanda com o carrossel holandês. Então cada time vem com uma mensagem, com uma coisinha que relembra muito características daquele time e daquela seleção. Então é um jogo muito bacana, prático para dois jogadores e que, para quem gosta de futebol, um prato cheio. Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã na nossa live vamos falar um pouquinho mais desses times de futebol e dessas cartas de jogo, dessas cartas aqui, esse monte de cartas e dos pênaltis, né? Que eu não falei. Os pênaltis, eles têm uma característica. Então, por exemplo, no final do jogo, se for empatado, cada jogador revela aí o seu pênalti e lê. Então, tá aqui, ó, final da partida, em caso de empate, cada jogador marca um gol para cada peça de mosaico na sua própria arquibancada. Se você sabe como é que é o seu pênalti, você vai fazer mais mosaicos aí e, de repente, no empate, você vai levar aí mais gols, vai fazer mais gols, porque é uma comparação entre quantos gols um time faz contra a carta do outro, quantos gols ele faz, né? Bem interessante essa disputa de pênalti aí. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.